De quais ações será que eu andei me livrando recentemente? Quais será que foram as ações que eu vendi nos últimos meses? Ou seja, quais ações que estavam baratas há um tempo atrás, eu comprei, mantive por um bom tempo e agora me desfiz? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Indo direto ao ponto, a primeira ação aqui é você deixar um like nesse vídeo. Enquanto eu digo que a primeira ação que eu vendi recentemente foi a ação da Usiminas, as ações de código USIM5. Essas foram ações que eu comprei lá em março de 2021, fui comprando ao longo dos meses, enquanto ela estava barata, de acordo com o meu método, fiz aí um preço médio de R$ 12,50, recebi na média R$ 2,38 por ação e vendi na média ao preço de R$ 7,03, me fazendo aí ter um prejuízo nesses 2 anos e meio de cerca de 24,72%. Né? Começando aqui com um grande fracasso na minha carteira, uma ação que me fez perder bastante dinheiro, ainda mais colocando aí em conta o custo de oportunidade. Né, as ações que eu não tive enquanto eu tinha Usiminas, ou o quanto renderia aí o dinheiro parado em CDI nesse período. Eu gosto de começar aqui com um fracasso para te mostrar que existem basicamente 2 tipos de investidores: os que ganham sempre e mentem, e os investidores normais, que às vezes vão ganhar com algumas ações, às vezes vão perder com outras ações. O legal de mostrar aqui é que durante o período em que eu tive Usiminas, ou seja, de março de 2021 até setembro de 2023, diferentemente de Usiminas, o resultado da minha carteira foi bom, razoavelmente bom. Nesse período, a minha carteira de ações, a linha azul desse gráfico aqui, detalhe, carteira auditada, tá? O fundo de investimentos aqui do Clube do Valor, ele rendeu 26,59%, quando o Ibovespa rendeu 5,07%. Vou falar mais sobre essa performance, mas por hora eu queria só te avisar que nesse fundo, o que a gente tinha nesse período? Tá? A gente tinha Usiminas, mais 19 ações muito baratas, que na média tiveram um resultado bem melhor do que Usiminas, senão o fundo teria tido um resultado muito ruim, porque Usiminas foi muito bom. Mas antes de seguir aqui na explicação, eu sei que nesse momento, quando eu conto que eu vendo uma ação, você pode pensar algo tipo: poxa, mas o Ramiro não é um investidor de longo prazo. Ramiro, por que você vendeu uma ação, comprou na alta e vendeu na baixa? É que um disclaimer, né? Eu sei que muitos investidores acreditam que o melhor é nunca vender uma ação, né? É só comprar uma ação e manter ela por anos, por décadas, às vezes até o final da vida. Tem muito investidor que acredita que não faz sentido vender uma ação. Tem gente que fala que vender uma ação é sardinhagem. Eu recebi vários comentários, que nem esse aí do grande Giovanni, chamando de sardinhão no vídeo que comentei sobre as vendas da Usiminas. Mas não é só de Giovannis que eu tô falando aqui, tá? Tem muita gente boa, muita gente que eu admiro, que segue a filosofia de buy and hold, que acredita que o ideal é você praticamente não vender nenhuma ação da tua carteira. E eu vou ser bem justo, tá? Eu não acho a filosofia de buy and hold ruim. Eu acredito em muitos dos pilares dela, né? Que fala sobre visão de longo prazo, fala sobre diversificação, fala muitas vezes sobre comprar ações com critérios claros, embora às vezes defenda não vender. Enfim, não quero falar muito sobre buy and hold aqui, mas quero falar que eu sigo uma filosofia um pouco diferente, uma filosofia de comprar ações baratas e que tem como um dos princípios entender a ideia, anota essa, tá? De que uma empresa boa, uma empresa maravilhosa, às vezes pode ser uma ação ruim, uma ação péssima. E, por outro lado, uma empresa ruim, uma empresa péssima, pode ser sim uma ação maravilhosa. Tudo vai depender aí do preço que você paga. Isso que é investir em valor, é comprar ativos que na média estejam sendo vendidos por um preço abaixo do seu real valor. E tem um estudo que eu vi no livro chamado The Acquirer's Multiple, que basicamente mostra a diferença do crescimento no lucro por ação das ações mais caras da bolsa, ali a linha expensive, para as ações mais baratas da bolsa, a linha undervalued. Lembrando que aquelas ações que estão crescendo mais o lucro, elas estão mais caras porque os investidores acreditam e colocam no preço que as ações vão seguir crescendo muito lucro para o futuro indeterminado. Só que o que acontece na prática? Se for olhar a sequência do gráfico do estudo, você vai ver que existe um fenômeno de regressão à média do crescimento dos lucros e que as ações descontadas nos 4 anos seguintes ali ao estudo, elas apresentam um crescimento grande nos seus lucros, enquanto as ações mais caras apresentam uma desaceleração no crescimento. Algo, inclusive, que a gente viu nesses dias no mercado com a WEG. A WEG reportou resultados muito bons, crescimento do lucro líquido de 13,3%, e as ações no dia seguinte caíram praticamente 10%, porque estava embutido no preço uma expectativa mais otimista do que a empresa reportou de resultado. Por acreditar nisso, de tempos em tempos eu vendo ações que ficam caras de acordo
com o meu método. Segunda ação que eu vendi foram as ações aqui da Enalta, de código ENAT3. Ações que eu comprei em setembro de 2021 a um preço médio, né, desde a primeira compra até o início das vendas, de R$ 12,69 por ação, em que eu recebi R$ 1,86 por ação e vendi 2 anos depois de comprar, por um preço médio de R$ 17,03, tendo um retorno com reinvestimento de proventos de 48,86%. E aí, nesses 2 anos em que eu mantive a Enalta na carteira, você pode ver que a minha carteira de ações ela rendeu mais ou menos 4,16%, acima do Ibovespa, que caiu 3% no período. Mas nesse caso aqui, a Enalta, em que eu consegui ter um resultado de 48,86%, ela agregou o valor à carteira, ou seja, ela rendeu mais do que a média das ações da carteira durante esse mesmo período. É um caso bem contrário do que o da Usiminas, que destruiu o valor na carteira. Dito isso, tá? Quero falar aqui sobre quando vender uma ação, que é muito mais importante do que você saber que eu vendi Usiminas, que eu vendi Enalta, é você saber quais regras vão te fazer vender uma ação. É isso que vai te libertar. Isso vai fazer com que você tome decisões com mais clareza. E tomando decisões com mais clareza, você vai ver a sua carteira render mais no longo prazo. Basicamente, existem 2 momentos em que a gente vende ações aqui no Clube do Valor. Primeiro momento é quando a gente vende um pouco de todas as ações. É quando a gente reduz a participação na classe de ativos ações brasileiras. O segundo momento é quando a gente vende todas as ações que a gente tem de uma ou de algumas determinadas empresas. Estou falando aqui do rebalanceamento extra-classe e do intra-classe, respectivamente. Vou te explicar primeiro o rebalanceamento intra-classe, que foi o que nos fez aqui vender Enalta e vender Usiminas. Então, o rebalanceamento intra-classe ele se baseia em basicamente 2 passos. O primeiro, você compra ações mais baratas da bolsa, ou em outras palavras, tá? As ações que a sua estratégia determine que você compra. E se você não tem uma estratégia, tá na hora de passar a investir com estratégia, não em diquinhas. E aí o segundo passo é, de tempos em tempos, aqui na nossa estratégia a gente faz de 3 em 3 meses, a gente vende as ações que não estão mais bem ranqueadas, não estão mais entre as mais baratas da bolsa, para comprar aquelas que passaram a ficar baratas. Está fazendo um ajuste na carteira dentro da classe de ativos ações brasileiras, por isso o nome rebalanceamento intraclasse. Num exemplo visual, tá, considerando que a gente tem sempre 20 diferentes ações na carteira, digamos que num determinado trimestre, 5 delas ficaram caras. A gente pega, a gente vende essas 5 ações que ficaram caras e usa esse montante financeiro, usa esse dinheiro para comprar 5 ações que ficaram baratas, que ganharam posição aí no ranking. Tem um detalhe muito importante aqui, tá? Para que você consiga fazer o rebalanceamento intraclasse, você precisa ter uma estratégia. Porque sem estratégia não vai ter como você ter critérios para fazer um rebalanceamento. E aí, a minha estratégia, o meu método de ações mais baratas da bolsa, eu explico no e-book. O que eu gosto muito dessa estratégia é que, além das ações baratas terem vencido a média do mercado de ações, elas venceram também uma carteira diversificada de ações caras. Isso aqui no backtest que a gente fez, desde que a gente roda essa estratégia, a gente percebe isso. E o legal é que se você quiser conhecer muito bem como essa estratégia funciona, quiser conhecer quais são os passos para você chegar numa lista de ações baratas e ainda conhecer 10 ações baratas nesse mês atual, tem esse e-book disponível que a gente está distribuindo por hora de forma gratuita. Esse e-book aqui é um presente para você, clubista, que está nesse vídeo, que acompanha o Clube do Valor. Para ter acesso a ele, basta apertar nesse botão aqui, ou no primeiro link na descrição. Enquanto você vai baixando o e-book, quero comentar aqui sobre a terceira ação que eu vendi recentemente, no rebalanceamento de setembro de 2023, que foram as ações da SLC Agrícola, de código SLCE. Ações essas que eu comprei em janeiro de 2022, a um preço médio de R$ 41, recebi aí R$ 2,60 por ação em dividendos, vendi ao preço médio de R$ 40,38 e tive um retorno meio que no 0 a 0. Considerando o reinvestimento de proventos, 2,82% em cerca aí de 1 ano e 8 meses. E aí, no período em que eu tive as ações da SLC, o fundo do Clube do Valor, ações baratas, perdeu para o Ibovespa. Nesse período aí, o Ibovespa rendeu 10,41%, quando a rentabilidade do fundo foi de 5,56%. Rentabilidade do fundo levemente acima da rentabilidade da SLC, o que significa que ela destruiu um pouquinho de valor ao longo desse período, que foi um período muito ruim na média para o mercado de ações. E o bom de mostrar é que nesse período aqui, de 2022 até agora, o fundo perdeu para o Ibovespa, o fundo perdeu para a média do mercado.
E embora se a gente fosse colocar o prazo maior, desde que o fundo existe, a gente vê um resultado bem diferente, né? Desde que ele existe, ele rendeu mais ou menos 26% contra 14% do Ibovespa. E desde que a gente faz o backtest, a carteira de ações baratas venceu não apenas o Ibovespa, como também uma cesta de ações caras. E por que ações baratas, na média, tendem a vencer ações caras? É óbvio que nem toda ação barata sobe, como eu estou mostrando aqui nesse vídeo. É óbvio que nem toda ação cara cai, né? Eu trouxe exemplo de VEG, caiu 10% num dia, mas VEG foi um excelente investimento nos últimos 5, nos últimos 10 anos. Mas, na média, uma cesta de ações baratas tende a vencer uma cesta de ações caras. Por isso que é sempre bom pensar em cesta de ações, em carteira de ações. Que, às vezes, tá? As ações que estão baratas ficam caras, depois ficam baratas de novo, como o quarto exemplo aqui que eu quero te contar, é o exemplo das ações da JBS, em que a gente comprou pela primeira vez em setembro de 2020 e vendemos em abril de 2021. E nesse período, a gente teve um resultado de 66,58% com essas ações. Foi um período relativamente curto. Pode ver que a gente não manteve nenhum ano essas ações em carteira. Período esse em que essas ações renderam bem mais do que a média da nossa carteira, que rendeu 27,67%. A gente vendeu o JBS no rebalanceamento, porque o JBS estava caro, e cerca de 15 meses depois, ou seja, 5 rebalanceamentos depois, em junho de 2022, a gente voltou a comprar o JBS, dessa vez a um preço de R$ 29,60, ou seja, a gente passou a comprar um preço abaixo do que a gente tinha vendido anteriormente. De lá para cá, a gente recebeu R$1 de dividendos por ação. E um ano depois, em junho de 2023, a gente vendeu essas ações por R$ 16,54, com um prejuízo de 40,75%. Num período de um ano que foi bem ruim aí para a média da nossa carteira, que caiu 6% contra uma alta de 6% do Ibovespa. JBS nessa segunda história aqui conosco, destruindo bastante valor. E eu mostrei aqui um caso em que a gente comprou, vendeu, depois comprou e vendeu a mesma ação, sabendo que muitos iriam pensar: poxa, essa tua estratégia aí não gira muito a carteira. Para mim isso aí é especulação, não investimento. Esse tipo de comentário eu já li N vezes aqui no canal. E para te responder se é especulação ou se é investimento, eu quero recorrer ao Benjamin Graham, ao pai do investimento em valor, que tinha uma definição no primeiro capítulo do livro Investidor Inteligente para o que é investimento e o que é especulação. Graham diz mais ou menos assim: uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendam essas condições são especulativas. Então vamos lá, tá? O que eu entendo aqui como análise profunda? Eu entendo como critérios claros para seleção. Quem tem critério consegue analisar se uma determinada ação está barata ou não de acordo com o seu critério. Então vou dar aqui um ponto a favor de investimento, não especulação. O que eu entendo por promete segurança do capital investido? Eu entendo aqui por evitar que o investidor caia aí no risco da ruína, para evitar que o investidor perca parte relevante do seu patrimônio, como 80%, 90%, 99%, como algumas ações às vezes caem, como o caso da Oi. Aí no gráfico mais longo já amarga queda de 99,92%. Isso por a gente ter 20 diferentes ações, é o que nos protege de uma grande crise. No histórico da carteira de ações mais baratas da Bolsa, o risco dela é muito parecido com o do Ibovespa. A maior queda histórica foi de 60%, numa crise muito grande nos anos 90. E vamos considerar aqui que ações brasileiras são uma parcela da carteira dos nossos clientes de wealth, que na média tem também ações norte-americanas, renda fixa inflação, renda fixa pré-fixada, renda fixa pós-fixada, fundos imobiliários, ou seja, que são parte da carteira. Então eu posso dizer que sim, no longo prazo, promete certa segurança. Não vai ver carteira de nenhum cliente nosso de wealth cair aqui 50%, 60%, 80%, nem perto disso, porque elas estão muito bem diversificadas. Tem uma estratégia por trás disso. Já vou falar mais sobre isso. E por fim, o retorno adequado, eu considero aqui um bom potencial de retorno. Eu te mostrei algumas vezes nesse vídeo, tem os gráficos de mais longo prazo, e no próprio fundo, né, com a cota auditada, desde que ele existe, nem é longo prazo ainda, tá? Esperaria dizer aí que o fundo tem que ter 5 anos para ser considerado longo prazo, o resultado está superior à média do mercado. Então eu deixo a resposta contigo, tá? No longo prazo, você acha que a estratégia promete segurança do principal e um potencial de retorno? Pensa e depois me responde aí, enquanto eu vou citar aqui a quinta ação. A ação ficou pouco tempo na nossa carteira e, aliás, tá, não tem um turnover tão grande assim, são 2, 3 vendas por rebalanceamento, que é por trimestre. Nesse caso aqui, essa venda foi no rebalanceamento de junho, que a gente comprou aí a um preço de R$ 11,26, recebemos quase nada de dividendo, 4 centavos por ação, vendemos por R$ 13,86 e tivemos um lucro aí de R$ 23,45% entre dezembro de 22
e junho de 23. Sendo que a carteira meio que empatou com o Ibovespa, tá? Rendeu 7% contra 6,72% do Ibovespa. E que essa ação, por ter subido 23,45%, agregou valor. Estou falando aqui das ações da CCR, de código CCRO3. Se você é bem ligado, deve ter pensado... Beleza, Ramiro, mas quando que você vende ações, vendendo todas as ações, né? Uma parte da carteira de ações? O gancho que eu abri lá atrás nesse vídeo, quero falar agora do rebalanceamento extra classe. O rebalanceamento extra classe é o que nos faz saber quando comprar mais ações, né? Quando comprar ações na baixa e quando reduzir a exposição em ações, né? Na média, na alta do mercado, para garantir um melhor resultado. E aí, para isso, você primeiro tem que definir uma alocação de ativos ideal para o longo prazo. Anota esse termo, alocação de ativos. Um exemplo hipotético aqui, digamos que a alocação ideal seja metade ações norte-americanas e metade ações brasileiras. Com o passar do tempo, no rebalanceamento, você dá uma olhada em como é que ficou a sua composição da carteira. Nesse exemplo aqui, ações brasileiras com 65% de peso e ações norte-americanas com 35%. Aí o que você faz no rebalanceamento extra classe? Você vende todas as suas ações, né? 15% da tua carteira, nesse caso, para comprar aquela classe de ativos com peso menor. No caso desse exemplo hipotético aqui, ações norte-americanas. Foi isso que nos fez aqui, para os nossos clientes de Wealth, do Clube do Valor, a gente vender ações em dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, para comprar posteriormente em março de 2020, quando a bolsa despencou. Isso ajudou muito esses clientes a preservarem seu patrimônio e até terem bons ganhos aí no período da Covid. E é muito importante, tá, você pensar numa carteira balanceada com outras classes de ativos, além do que apenas ações brasileiras. Somente assim você vai conseguir fazer o rebalanceamento extra classe, reduzir o risco da sua carteira e ter maior previsibilidade de resultado. E eu criei uma aula, uma masterclass exclusiva sobre alocação de ativos, em que eu te explico sobre essa estratégia, mostro 5 carteiras que a gente tem aqui no Clube do Valor, qual foi ou quais foram os resultados dessa carteira, quantos nossos clientes ganharam ou deixaram de ganhar com ela. Te dou um passo a passo para você investir com muita clareza. Essa Masterclass é totalmente gratuita, é a primeira vez que eu cito ela em redes sociais, vou citar poucas vezes, só para quem é muito interessado por investimento, você pode assistir ela apertando nesse link aqui. Aqui vou deixar o link de um vídeo complementar a esse, se você quiser se inscrever no canal, aqui está o link. Grande abraço e até mais!